Olá, continuando minhas falas, nossas aulas, eu vou começar lendo os direitos sociais que nós estamos tratando aqui da ordem econômica e da ordem social. Título 7º, a ordem econômica, título 8º, a ordem social da nossa Constituição. Por que eu faço isso? Porque esses temas são muito pouco explorados nas aulas, em geral. Não se dá nas aulas a ordem econômica e a ordem social. E nós vamos aí entender o que quer dizer essa ordem econômica e ordem social. Tem muitos temas que estão dentro dela que são de fundamental importância. Mas eu quero começar falando, ao contrário do que eu vinha falando, dos direitos sociais. Eu comecei falando da sociedade capitalista, da Constituição capitalista atípica, dos direitos econômicos, e estou dando uma parada aqui agora só para falar dos direitos sociais, e para nós entendermos a lógica desses direitos sociais. São direitos sociais, diz o capítulo 2º da Constituição. São direitos sociais. Capítulo 2º, que é o título primeiro, o título desculpem aqui pela demorada, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, é o título primeiro. O título 2º é dos direitos sociais. Os direitos sociais são direitos sociais, diz a Constituição: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E nós, por acaso, estamos vendo a assistência aos desamparados? O Brasil não tem desamparados, porque tem assistência aos desamparados. Todo mundo tem saúde, alimentação, transporte, educação, lazer, segurança, previdência social. Não é assim que funciona, né? A lógica desse processo todo é no Ocidente inteiro, no mundo inteiro, né? À exceção de Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, e eu nem diria a China, porque a China tem um modelo. Podemos até conversar sobre a China, mas já é um processo bem distinto, um modelo híbrido, né? E nós não vemos isso esses direitos sociais que eu acabei de descrever sendo aplicados na prática, sendo concedidos na prática, não é? Porque existe uma lógica que é que o capital tem o dever, ele tem responsabilidade. O capital tem o direito e o dever de gerar riqueza. Gerar riqueza, gerar trabalho, gerar emprego. E com os recursos, essa riqueza material gerada pelo capital, o Estado pode distribuir os direitos sociais. A saúde, nós temos o SUS, que é um sistema que mal ou bem funciona nas grandes cidades, não funciona bem, mas nas cidades médias e pequenas funciona. Isso seria um dever do Estado. É um dos raros que o Estado consegue conceder, não é isso? Educação também, educação mais ou menos, né? A lógica é essa, que
por causa da livre iniciativa, as pessoas têm o direito de exercer qualquer profissão, inclusive de ser empresário, formar uma empresa, gerar riqueza. E através da taxação, através da tributação, o Estado arrecada e distribui essa riqueza pelo social. Esses direitos sociais que eu acabei de ler. Claro que existe também a participação das próprias empresas, a participação da sociedade como um todo. Isso não é só um dever do Estado, mas é principalmente um dever do Estado. Inclusive, ele tem de planejar, ele tem de fazer no planejamento, estruturar como conceder transporte a todos, como conceder previdência social a todos, como conceder educação, saúde, etc. E a lógica é essa: o Estado tributa, com esse dinheiro da tributação, deveria estar aplicando em todos esses itens que eu li aqui, transporte, segurança, etc. Mas não é assim que acontece, né? O capital continua trabalhando e arrecadando e produzindo riqueza, mas o Estado sequer organiza a distribuição dessa riqueza do ponto de vista social. Mas isso é um assunto, é uma crítica e ao mesmo tempo é um assunto para a gente falar quando formos falar da ordem social. Eu vou aqui ler uma letra de sopinha de letras, sopinha de expressões, que eu captei entre os grandes juristas que nós temos, os maiores constitucionalistas, que designa o que chamamos de ordem social e de ordem econômica e financeira. O que a Constituição chama de ordem econômica e financeira, no título 7º, e de ordem social, no título 8º. E encontrei os seguintes conceitos da ordem. Por que o nome ordem? Por que a Constituição chamou de ordem econômica e financeira? E por que ela chamou de ordem social? Por que ela não chamou de direitos econômicos financeiros, direitos e deveres econômicos financeiros? Não, ela chamou de ordem econômica e financeira e de ordem social. Então eu fui procurar o porquê desse termo ordem. Ordem, em primeiro lugar, designa uma estrutura organizada, ou uma organização estruturada. Se quiséssemos trocar os termos seria a mesma coisa. Designa uma estrutura organizada, sistematiza e estabiliza essa estrutura, os elementos que compõem essa ordem. Busca atingir uma ordem efetiva, tornar efetiva essa ordem econômica e essa ordem financeira, essa ordem social. Orienta o Estado em suas ações nas áreas econômica, financeira e social. Isso é muito importante. O Estado tem na Constituição toda a orientação de como ele deve agir. Através do contexto da ordem econômica e da ordem financeira e social. Persegue dinamicamente os objetivos dessa ordem. Persecução dinâmica dos objetivos dessa ordem. Projeta uma constante melhoria e progresso dos seus elementos. Seleciona elementos de um conjunto destinado a uma finalidade específica, que aqui no caso é a ordem econômica e financeira e a ordem social. Então, esses são os conceitos que foram dados pelos autores
de direito constitucional, nem todos disseram a mesma coisa, pelo contrário, cada um deu um conceito muito próprio, muito pessoal. Mas o primeiro de todos, que é designa uma estrutura organizada, esse é muito característico, né? Da ordem econômica, por exemplo, designa a estrutura organizada chamada ordem econômica, né? Ou uma organização estruturada da ordem econômica. Esse é o primeiro dos elementos que eu achei como conceito de direito de ordem social e de ordem econômica, que eu achei que fez mais sentido. Bom, por hoje ficamos aqui. Continuamos na próxima. Até mais.